Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós iniciamos o nosso programa com a seguinte questão: o que a hereditariedade, o destino e a fé têm em comum e como esses elementos se complementam na busca pelo significado da vida? É o que a nossa convidada vem nos dizer hoje, nos ajudando a refletir sobre esse tema intrigante e ao mesmo tempo fascinante. Nós temos a alegria de apresentar a você a psicóloga Ercília Zilli. Ela faz parte da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e ela nos traz o seu livro que tem como título O Espírito em Terapia. É um prazer, Ercília, tê-la aqui conosco, viu? O prazer é meu, fico muito feliz. Bom, Ercília, a gente sabe que você já é conhecida no meio espírita, nesse meio da psicologia, né? Você faz parte da ABRAP, você é presidente da ABRAP? Eu sou presidente da ABRAP e junto com um pequeno grupo nós fundamos a ABRAP já há 17 anos. Então a gente quer falar um pouquinho mais de você. Então como que surgiu esse trabalho, né? E por que surgiu esse livro, né? Também. Mas queremos falar primeiro de você, né? Bom, eu sou psicóloga. Trabalho com uma abordagem pouco conhecida no Brasil, que foi desenvolvida por um médico húngaro radicado na Suíça após a Segunda Guerra Mundial, um grande humanista, Dr. Leopold Zonde. Sim. Dr. Zonde era judeu. Certo. Passou maus pedaços num campo de concentração, mas nunca deixou de acreditar na essência, na bondade da natureza humana. Então, Dr. Zonde, nesse tempo que ele esteve no campo de concentração, ele carregava as suas anotações, pesquisas, ele carregava tudo isso de um lado para outro. E um dia um soldado nazista, vendo tudo aquilo, jogou no chão. E o Dr. Zonde ficou numa situação: ou eu pego e morro, ou eu fico quieto, mas o olhar dele foi tão eloquente, tão aflito, que o soldado perguntou: o que é isso? Ele falou: é toda a minha vida. Ele falou: então pegue. E naquele momento ele diz: mesmo num Caim sangrento, existe uma ponta de bondade, existe uma ponta de Abel. Então essa é um pouco a tônica da abordagem zondiana, de tentar descobrir esses talentos, essas potencialidades, essa bondade, esse amor, esse divino na criatura. Só que, para mim, isso era uma abordagem. Do outro lado, eu já era espírita, eu nasci em família espírita, certo. E eu comecei a perceber que as duas coisas se completavam. E com a ABRAP, eu falei: eu preciso melhorar a minha formação. Então, eu fui buscar um mestrado em Ciências da Religião. Ah, certo. E no começo eu fiquei muito, falo ou não falo qual é o meu projeto, fiquei naquela dividida, até que conversando expus o meu projeto e, para minha surpresa, foi aceito. Bom, enfim, comecei a trabalhar, a fazer a minha pesquisa, levantando. Então, esse livro ele surgiu com um nome bonito lá na academia, né? Então, é um estudo comparativo entre a teoria gênica das pulsões e a doutrina espírita em André Luiz. Nossa. Que virou... não seria muito fácil de... Não, mas não dava para botar o espírito em terapia. Certo. Aí, na hora de publicar, isso virou o espírito em terapia, certo. que já era nome de artigo antes da publicação do livro. Resultado, fizemos todo um estudo comparativo entre 3 questões, porque não dá para comparar nem toda a teoria zondiana e muito menos comparar com tudo que a doutrina tem no sentido da informação, do conhecimento. Então, fizemos uma escolha: hereditariedade, destino e fé. E esse estudo foi muito interessante porque elas se integram de maneira absolutamente perfeita no meu entendimento. A minha abordagem pode ser imperfeita, mas o conhecimento é muito bonito. Então eu me empolguei muito com a coisa e fui em busca dessa pesquisa, desse ensinamento. Disso resultou o Espírito em Terapia. Que eu acho que uma coisa interessante que a gente pode citar aqui, talvez você não goste muito, mas eu acho que a gente tem que citar para o nosso telespectador que o seu trabalho teve nota máxima. Porque, sabe por quê, Ercília? Eu acho que a gente tem que falar isso, porque é comum do ser humano sempre
criticar quando algo não está correto. Mas a gente se esquece de elogiar ou de felicitar aqueles que fazem um bom trabalho. Eu acho que isso a doutrina espírita tem nos ensinado. Vamos felicitar, vamos falar das coisas boas. A gente sempre só fala das coisas equivocadas, dos erros, né, dos desequilíbrios e nunca das coisas boas. Então, eu queria mesmo, quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu preciso parabenizá-la porque eu acho isso muito bom. Né? São trabalhos desse tipo que a gente precisa para mudar, né, colaborar nessa transformação do nosso planeta que está tão em evidência e tão necessário, né? Eu tive um orientador fantástico, Dr. J.J. Queiroz, que é aquele que a gente diz que vai para a banca com a gente, né? E era ex-padre, ele havia sido padre. Tive uma Denise Ramos, que é uma professora maravilhosa, que também fez banca para mim, e o Álvaro Vanucci, que é livre-docente, que em física, professor da USP e grande espírita. Então, eu tive uma banca maravilhosa, né? De gente muito humana, muito competente, fiquei muito feliz com o resultado, principalmente porque foi um trabalho levando a doutrina espírita. Sim. Né? Introduzindo a doutrina espírita, coisa que muita gente fala, mas como é que vai conseguir? Tanto que o dia da apresentação pública, da defesa pública, a sala estava lotada, de muita gente que eu não conhecia, inclusive de freiras com hábito, ninguém mais quase que usa hábito, mas elas queriam ver o que estava acontecendo ali na PUC. Então foi uma felicidade muito grande. E com isso surgiu o livro, que teve uma primeira edição. Nessa primeira edição foi exatamente aquilo que foi apresentado à banca, e na segunda eu coloquei um pouquinho de obsessão, umas outras questões, e uma entrevista que havia sido feita com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, e que foi corrigida por ele, foi avaliada por ele, e que fez o meu primeiro prefácio. Ah, certo. Porque tem uma parte do livro que tem toda uma apresentação do trabalho do Dr. Hernani. E, então, nessa segunda edição tem a entrevista dele, e o prefácio, nós acrescentamos um prefácio do Jeter Giacomini. Muito bom. Nós vamos falar já do livro, então. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o Espírito em Terapia. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Ercília Zilli sobre o livro Espírito em Terapia. Mas antes de nós darmos continuidade a essa conversa, que é um assunto importante para todos nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos, para que essa mensagem que orienta, que esclarece, que consola, chegue a lugares mais distantes, para aquelas pessoas que não têm como nós a bênção da informação, dessa orientação, enfim, de acesso, né, a essa doutrina, a essa mensagem. Nós pedimos que você colabore conosco através do telefone 0800 12 18 38 e colabore, faça da sua vida uma oportunidade de auxiliar outras pessoas que não têm as facilidades que nós já conseguimos. 0800 12 18 38 e faça como Emmanuel nos disse, a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. Então que nós possamos colaborar para a transformação do nosso planeta, para melhor. Bom, Ercília, vamos falar desse livro, O Espírito em Terapia, né? E você fala que a gente começou até o programa com isso, né? Você faz o que a hereditariedade, o destino e a fé têm em comum, que eu acho que isso é uma coisa que ainda não está muito bem esclarecida para as pessoas. Pois é, a hereditariedade ela é abordada nas obras de Kardec. André Luiz explora muito bem essa questão, Emmanuel e outros autores. Então a questão do destino não é um destino que você vai ver na revista, não é isso. Destino corresponde a projeto reencarnatório. E destino não é algo fechado, é uma estrutura de aprendizado, né, de fatores que propiciam esse aprendizado. Então, uma organização da reencarnação. Isso é destino. Certo. Não é algo fechado. Então, quando nós analisamos a hereditariedade dentro do conceito de destino,
A hereditariedade, veja o cuidado que os benfeitores colocam na elaboração do corpo físico. Sim. Né? Então é mapa cromossômico, é gene do caráter, a doutrina ela é plena desse tipo de informação. Mas às vezes a gente meio que cabula, não entra nesse detalhe, de olhar para a questão da hereditariedade. Emmanuel ele fala em Pensamento e Vida sobre hereditariedade psicológica, psíquica. Ele fala de psicológica em 1958. Que hereditariedade é essa de um modo de ver a vida? Não só da cor dos olhos, do tipo físico. Quer dizer, que outra hereditariedade é essa que só começa a ser estudada propriamente com a psicologia? A gente, será, e eu estou fazendo o papel do leigo, né? As afinidades que nós temos uns com os outros, a gente poderia enquadrar nessa hereditariedade psíquica, não? A questão das afinidades, bom, mas enfim, voltando só um pouquinho à questão da hereditariedade, nós temos o ser humano nascendo com tendências. André Luiz explora muito isso, que a pessoa renasce com tendências que deverão ser transformadas em qualidades. Certo. Leopold Zondi, ele fala que as tendências devem ser canalizadas de forma socialmente aprovada e produtiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma faca, a faca é a tendência. Eu posso usar para cortar salsinha, eu posso usar para matar alguém, ou eu posso usar numa cirurgia salvando uma vida. Então a faca, ela é a ferramenta, ela é a tendência. O espírito é que vai utilizar de acordo com o seu aprendizado, com a sua evolução, né, para uma determinada finalidade. Ou derrapar na tendência, que é, eu venho com essa ferramenta, eu venho com essa predisposição e não utilizo de forma adequada. Ou seja, cumpro ou não cumpro o meu projeto reencarnatório. Com relação à lei de atração, eu costumo dizer que a gente tem uma frequência, um sinal específico. A Isilda tem um sinal específico, a Ercília tem outro, né? Mas nesse sinal nós temos áreas de afinidade, certo, como se fosse uma subdivisão. Segundo o Dr. Zondi, isso também está no gene. Certo. E ele chama de genotropismo, que é a atração inconsciente, a atração pelo inconsciente familiar, de conteúdos, portanto, da nossa família que são similares, que estão nos nossos genes e que nos fazem ter uma atração. E não precisa ser uma atração necessariamente positiva, certo, mas é uma atração. Uma atração. O positivo ou negativo é do ponto de vista do aprendizado, é o que eu vou fazer com isso. Certo. Né? Eu vou perceber a minha atração e vejo, devo ou não devo entrar nessa situação. Tá. Porque a atração, ela existe baseada na minha tendência, nas questões que eu tenho que resolver. Então, a lei da afinidade, ela é muito interessante. Ela é uma lei de vibração e o gene tem a sua própria vibração e cada um tem a sua frequência específica, que é inconfundível, tanto que os obsessores nos acham uma facilidade imensa. Né? Certo. Outra coisa que a gente costuma ouvir muito, Ercília, o filho puxou para o pai, mas não puxou, não a aparência física, mas o comportamento, as tendências. Isso tem a ver com a hereditariedade? Tem também? A ver com a hereditariedade, não só na questão da hereditariedade fisiológica, mas dessa hereditariedade de que Emmanuel fala em Pensamento e Vida, de que no momento da concepção do corpo, no momento em que há a fusão dos gametas, naquele momento são passados clichês da consciência, segundo Emmanuel, e aí temos formas de pensar semelhantes. Agora, veja bem, eu posso ter um vínculo muito grande com a questão espiritual. Eu tenho gene para isso, eu tenho herança da minha família, ok. E o meu irmão, não. Eu posso ter um irmão e esse irmão dizer, mas só que ele não sai do foco. Para combater, ele vai ficar no foco o tempo todo. Ele está do outro lado da mesa, do outro lado da questão. Certo. Mas o interesse é o mesmo. Fabuloso. Até para combater. E o livro dá essas, orientações, o livro ele te dá a base para fazer
essa articulação mental. Certo. É um livro de estudos, é um livro para quem quer, eu brinco muito que é um livro para quem quer sofrer. É para quem quer conhecer, Para para quem, quem quer saber, porque para você saber você tem que estudar, né? não é um livro para se emocionar, para arrancar lágrimas, eu brinco, só se for para ficar com raiva da autora, porque ele é um livro, fala, mas que coisa complicada, eu falo, não é culpa minha, é culpa do André Luiz que é complicado, a doutrina espírita é que é algo extremamente elaborado. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro O Espírito em Terapia. Estamos conversando com a sua autora, que é Ercília Zilli. Bom, Ercília, tem uma questão, geralmente nos centros espíritas, essa questão é assim, ela volta sempre, né? A questão do destino e a hereditariedade, que é esse tema que você aborda. As pessoas dizem, bom, eu tenho certos problemas porque eu herdei e porque é meu destino. É assim que funciona? A questão da herança é como se a gente recebesse uma mala ou montasse uma determinada mala para fazer uma viagem. Então, eu vou para um país frio, eu preciso levar roupa quente. Certo. Né? O que eu ponho nessa mala? Tudo que eu preciso para exercer com sucesso a reencarnação presente. Isso é o que está na mala. Porque, na verdade, a reencarnação é uma viagem, né? É uma grande viagem. Não é? Só que acontece o seguinte, da mesma forma que na minha... Vamos dizer que eu tenho... Sei lá, a gente tem 3 irmãos. A mala é muito parecida. Certo. Os fatores dominantes ou não dominantes, eles são trabalhados no momento da concepção ali do corpo. Vamos dar realce a isso, ou vamos dar realce àquilo, ou vamos dar uma baixada nisso aqui. Mas a mala basicamente é igual, mas as vidas não são iguais, porque os espíritos não são iguais. Certo. Então eu abro a minha mala e digo assim, eu tenho aqui uma calça preta, uma camisa branca, outra cor de rosa. Na verdade eu tenho essas possibilidades e o outro também tem. Mas olha, sabe de uma coisa? Hoje eu vou usar a minha calça preta com a minha blusa branca. E amanhã eu uso com a blusa cor-de-rosa. Então eu tenho essa liberdade, a hereditariedade não significa escravidão, certo. Significa leque de possibilidades, significa liberdade para o espírito escolher. E tem aqueles que são mais assim, incrementados, ainda colocam a calça preta, blusa cor-de-rosa, um lacinho não sei do que também está na mala. Certo. Então, quando nós falamos na doutrina espírita em hereditariedade, nós estamos falando daquilo que mais dá trabalho para a espiritualidade no projeto reencarnatório. Certo. De tal maneira que esteja à disposição do espírito tudo aquilo que ele precisa para ter uma reencarnação boa, satisfatória, de evolução. Então, o destino, ou seja, o projeto reencarnatório, ele é muito bem estruturado, mas não é assim para a vinda de um missionário. Quando a gente pensa em Segismundo, no Missionários da Luz, ele é um assassino. Sim, é uma pessoa comum como todos nós somos. E ele recebeu todo aquele apoio, toda aquela intercessão, todos os serviços intercessórios para uma reencarnação bem-sucedida. Em que pese ele ter se transformado, ele tinha coisas a resolver. Certo. Então, tudo isso é montado dessa forma. Quando o livro aborda também a questão da fé, com a nossa evolução gradativa, nós vamos tendo cada vez mais consciência de Deus e da lei divina. E vamos buscando um jeito de nos encaixarmos nessa lei. Certo. As religiões servem para isso. O objetivo principal, elas são diferentes porque nós somos diferentes. Elas refletem, inclusive, as afinidades entre as pessoas. Então, a religião é coisa do homem. A fé é do âmbito divino, é do âmbito do espírito. E o bonito nessa questão da fé é que à medida que a gente vai se dando conta da realidade espiritual, vai ficando mais fácil ter significado na vida. Sim, verdade. Então, a fé, a transcendência... Aí fala, mas eu não tenho religião, eu não tenho fé. Eu sou ecologista. Eu digo, puxa vida, você planta o quê? Eu planto árvores. Quanto tempo leva para essa árvore
frutificar, ela está no seu ponto adulto, tal. 50, 60 anos. Você vai estar aqui para deitar sob a sombra dessa árvore ou colher esse fruto? Não. Isso é transcendência, é jogar para o futuro, é acreditar no futuro, é a própria esperança. A esperança e a fé, elas estão ali, integradas, não dá para separar uma coisa da outra. Então, eu acho que quando a gente fala dessas três comparações, é uma maneira muito singela de fazer as coisas na realidade. Mas cada um vai poder fazer a sua própria elaboração, certo. Vai poder jogar para a sua própria área de questionamento, né? Então, a hereditariedade, ela longe de ser uma escravidão, ela é um leque de possibilidades. Agora, tem que prestar atenção. Nós é que temos que usá-la adequadamente, Exatamente, né? A gente tem que prestar atenção, porque vai falar que psicólogo não gosta de saber da vida dos outros? Verdade. Claro que nós, né, vivemos disso. Então, se eu não canalizo de uma forma socialmente aprovada e produtiva, se eu não transformo isso numa qualidade, eu vou querer saber da vida do outro, porque a pulsão está ali, a tendência está pulando. Eu vou ficar no muro querendo saber, olha, trocou de carro, trocou de namorado de novo, diz que não tem dinheiro, mas não sei o quê. Isso é incontrolável. Então, eu tenho que colocar a minha ferramenta, aquilo que eu não tenho mais como mudar, de uma forma integrada, produtiva e que me auxilie no meu crescimento, na minha integração espiritual, como a serviço do outro. Bom, Ercília, quando é que a gente vai lançar esse livro? Esse livro vai ser lançado no dia 30 de julho, às 16 horas, na sede da USE, na rua Gabriel Pisa 433. E eu espero você, os amigos da Boa Nova, os ouvintes, enfim, para aquele abraço, né? Se Deus quiser, estaremos lá. Uma coisa que a gente também pode fazer aqui é dar o telefone da Abrap para mais informações acerca, né, do trabalho da Abrap, até mesmo do livro, né? Isso, 3081-1464 ou 3898-2427. Muito bom, nós agradecemos muito a sua participação aqui, Ercília. Eu é que agradeço, Zilda, foi um prazer imenso, uma alegria muito grande estar com você. Muito obrigada. E se você quiser adquirir este livro, O Espírito em Terapia, autoria Ercília Zilli, você pode entrar em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos mandar alguma sugestão para o nosso programa, enfim, participar, né, com alguma sugestão, você pode escrever para a gente, repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, eu aguardo você. Até lá!